alguém tocou-me diferente, pois eu senti, saiu virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Então uma mulher aproximou-se e disse: fui eu, Senhor, quem te tocou. Cristo ali falou-lhe muito suavemente: vai em paz, que a tua fé te salvou. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Meus queridos e amados irmãos, prezados ouvintes do quadro e do programa Vivendo a Palavra, quero vos saudar com a doce paz do Senhor Jesus. Sois bem-vindos a mais uma programação Vivendo a Palavra. Aonde você estiver, receba o meu abraço, a minha gratidão por sua vida, você que caminha conosco todos os dias através da palavra do Senhor. Nós estamos lendo o livro do profeta Daniel e a nossa leitura de hoje é Daniel, capítulo de número 5. Onde você estiver, abra sua Bíblia para lermos mais essa porção da palavra do Senhor. Quando a mão de Deus te tocar, toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Daniel, capítulo de número 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Verso 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa do Senhor, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Verso 4. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Verso 5. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Verso 6. Então se mudou o seu semblante, o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Verso 7. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino
o terceiro dominador. Verso 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Verso 9. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Verso 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: Ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Verso 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos e dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Verso 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Verso 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Verso 15. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Verso 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Verso 18. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. Verso 19. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Verso 20. Mas quando o seu coração se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Verso 21. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Verso 22. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Verso 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira
e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Verso 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Verso 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Verso 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Verso 29. Então mandou Belsassar que vestissem... Desculpe, irmãos. Então mandou Belsassar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Verso 30. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus. Verso 31. E Dario Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Coração venha hoje te entregar, da cruz a uma fonte escorrendo, sangue vermelho pra te lavar, daquele que morreu pregado, na cruz pendurado por te amar. Sim, este sangue precioso, a pureza para ti. Sim, este sangue é glorioso, ó que sangue carmesim. Um dia no Egito este sangue bendito a muitos proteger. Aquele que tinha em sua casa o sinal deste sangue não pereceu. E hoje este sangue protege a todos que seguem os passos seus. Sim, este sangue precioso, a pureza para ti. Sim, este sangue é glorioso, ó que sangue carmesim. Escorre do monte uma tão rica fonte branca salutar. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, nós terminamos assim a leitura do capítulo de número 5 aqui do profeta Daniel. Para a nossa reflexão de hoje, eu quero ler com você novamente o verso de número 27, que nos diz desta maneira: Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Sim, este sangue é glorioso, ó que sangue carmesim. Ó, vem sem demora a fonte que jorra sangue pra expiação. Receba
sangue agora nos umbrais da porta do teu coração. O sangue que te santifica também purifica, meu irmão. Sim, Meus amados e queridos irmãos, prezados ouvintes da palavra do Senhor, este capítulo descreve o julgamento divino sobre o rei Belsazar. Este rei babilônico, neto de Nabucodonosor, resolveu promover uma grande festa orgíaca aos grandes de seu reino. Porém, não se contentando apenas em beber nos vasos do palácio, teve a infame ideia de mandar trazer os vasos sagrados que pertenciam ao templo do Senhor em Jerusalém, que Nabucodonosor havia trazido para a Babilônia, quando este conquistou Jerusalém. Belsazar, então, junto com seus convidados e seus grandes, suas mulheres e concubinas, trouxeram os vasos do templo de Deus e beberam vinho neles, uma afronta ao Deus de Israel. E não somente fizeram isso, mas também cultuaram ali as suas imagens de escultura, aos seus ídolos que ali estavam colocados. Meus queridos, Deus não se deixa zombar. Gálatas capítulo 6, versículo 7. E então o Senhor manifestou naquela mesma hora o seu juízo sobre o rei Belsazar. Deus fez com que uma mão misteriosa passasse a escrever na parede do palácio a declaração de juízo sobre Belsazar e seu reino. O poderoso rei começou a tremer de medo, aterrorizado, diante daquela mão que escrevia, e pediu que os sábios do seu reino viessem urgentemente a ele e lessem o que estava escrito. Como ninguém foi capaz, alguém, a rainha mãe, falou de Daniel. E esse foi chamado. Daniel, nesse tempo, já bem idoso, mas com o mesmo discernimento espiritual, antes de ler a Escritura, o profeta repreende o rei por sua prepotência, por seu atrevimento em mandar trazer os vasos da casa de Deus e beber vinho neles, e também por sua idolatria. Então, Daniel leu a Escritura, a qual era a sentença de Deus para Beltesazar e para o reino da Babilônia. O reino deste havia findado, pois foi pesado na balança de Deus e foi achado em falta. Seu reino seria dado aos medos e persas. O cumprimento da sentença de Deus foi rápido, pois naquela mesma noite o rei Belsazar foi morto, pois os medos naquela mesma noite, junto com os persas, invadiram Babilônia e conquistaram-na. Amados irmãos, se Deus nos pesar hoje em sua balança justa e fiel, Ele nos achará fiel ou em falta diante dele? Faça uma análise introspectiva em sua própria vida. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu comportamento diante do Senhor e de seus mandamentos? Você está vivendo em obediência à palavra do Senhor? Está amando a Deus acima de tudo e ao seu próximo como a você mesmo? Você está sempre procurando levar alguém a Cristo? Você está fazendo uso dos dons e talentos que Deus te deu para o crescimento da obra dele? Meus amados irmãos, é um dia de reflexão, pois a balança de Deus é fiel e justa. E Ele pode nos pesar a qualquer momento. E nós precisamos ser aprovados por Ele
na sua balança justa e fiel. Que nós possamos a cada dia servir ao Senhor com fidelidade, procurando agradá-lo em toda a nossa maneira de viver. Que você medite nessa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, vem guardar nossas vidas, nossa casa, nossos bens, família, irmãos e amigos, guardai-nos para sempre. Amém. O guarda de Israel é o Deus que nunca falhará. É Ele quem domina a terra, as aves do céu e os peixes do mar. Ele é quem governa a terra, a sua majestade é poder. Oremos, meus queridos. Pai de bondade, Deus tremendo, quero te glorificar, Senhor, pela palavra desse dia, essa palavra de despertamento, de alerta para cada um de nós. Senhor, meu Deus, que nós possamos viver uma vida de retidão, que nós possamos a cada dia viver no temor do Senhor, fazendo a tua vontade, Senhor, e observando os teus mandamentos, para que a tua balança, que é fiel e justa, possa nos aprovar e nós não sermos achados em falta. Pedimos a tua ajuda e a tua graça em o nome de Jesus. Amém. Para a casa de Jairo e a Jesus, uma grande multidão ia atrás dele. Uma pobre mulher cheia de fé se esqueceu da multidão e o tocou. Mas tu, qual a mulher que foi e tocou na orla do vestido de Jesus? Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, sarás também. O Senhor perguntou quem me tocou, pois de mim saiu virtude, eu o senti. A mulher se levantou e confessou: fui eu, Senhor, quem te tocou, perdoa-me. Mas tu, qual a mulher que foi e tocou na orla do vestido de Jesus? Virtude logo saiu e a curou. Queridos irmãos, amados ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, do programa Vivendo a Palavra, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Campo de Jataí, Goiás. A nossa sede está aqui na rua Samuel Gran, 1400, aqui em Jataí, Goiás. Você, amigo ouvinte, amiga ouvinte que mora em Jataí e região, é nosso convidado especial, juntamente com a sua família, para cultuar a Deus conosco aqui na nossa sede, aos domingos, 9 horas da manhã, ensino bíblico da escola dominical, às 19 horas, grande culto de louvor e adoração ao Senhor, com a participação dos nossos grupos musicais. E também nas segundas-feiras, 19 horas, temos o trabalho de oração. Deus tem feito maravilhas.
E nas quartas-feiras é o dia de nós estudarmos a Palavra de Deus, é o nosso culto de ensino às 19h30. Temos também as nossas congregações, cujos cultos acontecem às terças, quintas e domingos. Você e sua família sempre serão muito bem-vindos entre nós. Quero deixar aqui o meu abraço a você e convidá-lo para estar conosco amanhã, para continuarmos a leitura do livro de Daniel. Estaremos lendo amanhã Daniel, capítulo de número 6. Um abraço, fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Meus pecados já lavou, Senhor. Se o infortúnio vier, meu corpo abalará. Minha alma aos céus então tomas e arrebatar.